Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para a nossa habitual meditação no livro Pão da Vida. Saúdo-vos a todos com a paz do Senhor. Oh, glória a Jesus por este dia, por mais uma oportunidade que temos de aprender da palavra de Deus. E felicito a todas as mulheres, a todas as senhoras que ontem celebraram o Dia Internacional da Mulher. Que Deus vos dê graça, fé, força renovada para poderem continuar a caminhar, a batalhar, a lutar pelas vossas famílias. Que Deus abençoe a cada mulher, seja mulher solteira, seja mulher mãe, mulher trabalhadora, mulher cuidadora. A mulher está em todos os lugares a batalhar, na escola, em todas as áreas. Então, a mulher é extremamente importante para a sociedade. O nosso trabalho não é em vão. Continue, que Deus vos abençoe. Bem, o tema de hoje é Cristo, Filho de Davi. Nós temos o nosso tema hoje que vamos abordar na nossa meditação do Pão da Vida, que é Cristo, Filho de Davi. A nossa leitura está no livro de Mateus, versículos 21 a 46, e o nosso versículo de cor deste mês está no livro de João, capítulo 14, versículo 27. Então, vamos dar início, vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, querido Pai, agradecemos-te pela tua bondade, pelo teu amor, pelo privilégio que temos de estar na tua presença e podermos alimentar de ti, aprendendo, ó Deus, com tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Obrigado por esta palavra, obrigado por todos aqueles que vão ouvi-la, que vão acompanhá-la, que possam sentir o mesmo que nós sentimos, a paz, a alegria e o prazer de podermos ser guiados por Ti. Obrigado, Jesus, por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, rapidamente vamos para o nosso versículo de cor, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Temos aqui uma palavra de encorajamento da parte de Deus. Ele, que é o dono da paz, está-nos a prometer esta paz, a dizer para não nos atemorizarmos, para não nos acovardarmos, para confiarmos, porque Ele é o Deus da paz e Ele vai nos dar a paz e para que o nosso coração não tenha medo nenhum, para que no nosso coração não tenhamos medo, mas que possamos ter confiança nele. Então, irmãos, vamos agora para o nosso texto base, que é o que está no livro de Mateus, como eu disse há bocado, Mateus capítulo 22, versículos 41 a 46. 22, 41 a 46. Vamos ler a palavra do Senhor. O tema é a ignorância dos fariseus quanto ao Messias. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é
seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, vemos assim o confronto entre os fariseus e Jesus, nesse encontro em que eles lhe perguntaram sobre algumas coisas. Jesus respondeu-lhes e ele também, por sua vez, decidiu fazê-los algumas questões que nós vemos aqui que eles não conseguiram responder à questão colocada por Jesus. Então vamos agora ver o que nós temos hoje na nossa meditação. Nos últimos dias, temos vindo a aprender as lições acerca da conversa de Jesus com os grupos de fariseus e também dos saduceus. Então, os dois grupos pertenciam ao judaísmo, eram dois grupos religiosos com muito destaque na época de Jesus. E acabamos por perceber que eles não entendiam muito acerca de Deus, pois todas as questões, as questões que eles colocavam a Jesus, ele os respondia, e todas as suas revelações estavam incompletas, pois não percebiam muito bem do que se tratava a palavra de Deus. Não sabiam muito das coisas celestiais, mas pensavam que sabiam mais do que o próprio Jesus. No fundo, perante Jesus, eles nada sabiam. Aqui nós podemos ver uma lição da humildade. Quando nós temos humildade, nós aprendemos, mas quando pensamos que sabemos tudo, não há lugar para aprendizagem. Esta passagem ensina-nos sobre a humildade, que nós temos que nos humilhar perante Deus. E quem faz isso aprende a amá-lo e aprende a respeitá-lo. Os fariseus e os saduceus fizeram muitas perguntas a Jesus, mas em todas elas, a todas elas, ele os respondia, de tal forma que todos ficavam admirados. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, os fariseus e os saduceus nunca cessaram de questionar Jesus, mas de todas as perguntas que lhes tinham feitas, Jesus lhes respondia de forma sábia. E quando Jesus lhes perguntava, eles não tinham resposta para lhe dar. Os judeus chamavam a Jesus de Messias. Messias significa aquele que Deus enviou para salvar o seu povo, ou seja, o enviado de Deus para salvar o seu povo. Também chamavam-lhe filho de Davi, porque assim está escrito no livro sagrado deles, na Torá. Também está escrito que uma vez Davi orou pedindo a Deus que pedisse ao seu Senhor que lhe assentasse à sua direita, até que sejam subjugados todos os seus inimigos e colocados debaixo dos seus pés. Então, Jesus mostrou-lhes que era a ele a quem Davi se dirigia nessa oração. Era a ele a quem Davi se referia. O Senhor que Davi disse, aqui no versículo 44, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, Jesus recordou-lhes essa passagem e mostrou-lhes que o Senhor a quem Davi se referia era ele. Mas podemos fazer uma questão
acerca disso, perguntando que sentido faz um pai chamar a seu filho Senhor. Há algum sentido nisso? Não. Não temos a resposta para isso. Contudo, nós sabemos que existem coisas espirituais cuja dimensão não compreendemos agora. No entanto, essas questões são reais, pois, como sabemos, Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Com essa passagem, Jesus ensina-nos que quem realmente Ele é. Quem realmente Ele é. Senhor do próprio Davi. Jesus era Senhor do próprio Davi. Jesus é muito maior do que qualquer rei, muito maior do que o próprio Davi. Ele é imensamente incomparável. Assim, quando um homem enfermo suplicou a cura, suplicou por Jesus, chamando-lhe de filho de Davi, Jesus respondeu a este clamor. Não o repreendeu, nem considerou insultuoso tê-lo chamado de filho de Davi. Não considerou isso desrespeitoso. Acudiu ao pedido, ao clamor desse enfermo. O homem pôs-se a gritar perante a multidão. Não que chamou Jesus à parte, mas perante a multidão, pôs-se a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fê-lo em alto e bom som, por inúmeras vezes. E sempre que lhe mandavam calar, o homem não se parava de gritar. Ele não cedia perante a chamada de atenção das pessoas que ali estavam. Ele continuou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse clamor fez Jesus parar. Jesus parou e mandou trazer o homem deficiente à sua presença. Ele aceitou que era filho de Davi. O facto de ter parado significa que ele aceita aquela identidade. Era filho de Davi, conforme está escrito, por causa da aliança de Davi com Deus, por este ser um homem segundo o seu coração, Deus o aprovou. Deus prometeu a Davi que nunca lhe faltaria herdeiro no trono de Israel, seu povo. Então, essa aliança faz com que Jesus venha a ser da descendência de Davi. Ao dar essa promessa, ou a fazer essa promessa, Deus estava a referir-se ao Rei dos Reis que viria em forma do homem, em forma humana, como muito tempo depois veio Jesus. E este homem ia ser da descendência de Davi. Isto mostra que Deus honra aqueles que lhe honram. O facto de Deus prometer e conceder a Davi esse privilégio mostra que Deus concede a honra àqueles que lhe honram. Deus concedeu a honra a Davi de ser chamado pai de Jesus Cristo. Amados irmãos, alguma vez agradaste a Deus ao ponto dele te conceder uma bênção especial, ao ponto de tocar o seu coração? Alguma vez fizeste algo que marcasse o coração de Deus, ao ponto dele
parar para ti, parar para te abençoar. Amados irmãos, esta é uma reflexão para nós pensarmos nele, porque Deus se inclina para aqueles que atendem ao seu chamado. Deus tem prazer em abençoar aqueles que lhe são obedientes, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que glorificam o seu nome. Davi obteve a honra de ser chamado pai de Jesus Cristo, Jesus ser chamado filho de Davi, e o seu nome nunca mais ser esquecido em Israel. E hoje podemos dizer no mundo todo. A história de Davi é conhecida e é lembrada. Ele, como sendo um homem de coração íntegro, de coração humilde, um homem que adora a Deus, que obedece a Deus, que ama a Deus acima de tudo. Um homem que, não obstante errar, mas sempre se arrepende, sempre busca o perdão de Deus, sempre quer estar em comunhão com Deus. Este é ser segundo o coração de Deus. Por isso ele recebeu tamanha distinção de ser chamado Pai de Jesus Cristo. Embora Jesus, sendo Deus, mas veio em forma humana, e essa identidade foi-lhe dada através da obediência de Davi, o seu pai. Então, amado irmão, Deus também conta conosco. Ele conta com a nossa fidelidade, Ele conta com a nossa obediência, a nossa lealdade para com Ele. Pode pensar, como é que eu posso ser leal a Jesus? Como é que eu posso ser fiel a Deus? Irmãos, é quando obedecemos a sua palavra. Não é que nunca vamos errar. Não existe ninguém que não erra. Não existe nenhum ser humano inerrante. Não existe nenhum santo. Santo somente Deus. Inerrante somente Deus. Mas nós, quando erramos, nós temos a graça de poder nos arrepender, de podermos chegar diante de Deus com o coração contrito, quebrantado, pedindo graça, pedindo perdão e voltando para o caminho de frente. Irmãos, nós podemos comover o coração de Deus se nós nos achegarmos a Ele, se nós nos aproximarmos dEle, quisermos aprender de Deus, nós podemos tocar o seu coração com a nossa atitude. Não é preciso sermos gigantes para conseguir isso, porque Deus não se importa com a aparência, nem com nomes grandes. Seja quem tu és, que ouve a palavra de Deus e procura incessantemente andar nela, de acordo com ela, e seguir os princípios de Deus, Deus olha para ti e vai atender aos desejos do teu coração, de acordo com a sua vontade. Deus tem honrado pessoas. Deus tem nos feito muitas maravilhas. Há muitas coisas que pareciam impossíveis, inatingíveis, inalcançáveis para nós como seres humanos, como pessoas humildes, mas que Deus faz com que elas se concretizam na nossa vida. Portanto, não pense que é perder tempo a ir à igreja, é perder tempo a andar de acordo com os mandamentos de Deus. Não é perda de tempo, não é perda nenhuma. Antes é ganho. É como lançar o pão na água e depois de muitos dias colheremos. É como a lei da semeadura. Nós colocamos a semente no chão, ela apodrece, mas não morre, volta a renascer. E depois de muitos dias, nós colhemos o seu fruto. A obediência a Deus é isso.
Davi colheu o fruto da obediência. Muitos servos de Deus colheram o fruto da obediência. Eu e tu podemos colher o fruto da obediência. Que Deus nos abençoe e nos dê graças para poder confiar na sua palavra, vivê-la, fazê-la real na nossa vida, porque Cristo é real e a sua palavra é viva quando nós nela acreditamos e buscamos a sua presença para nós. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Ore, amado irmão. Não deixe de pedir que Deus te dê um coração como o de Davi. Que Deus te ajude a ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que espera no Senhor, um coração que anseia pela presença de Deus. Que Deus nos dê graça para isso e abençoe os nossos sonhos, os nossos desejos e que a sua paz possa ser alcançada por cada um de nós, conforme lemos na sua palavra esta noite no livro de João. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.